Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. O que é que significa de verdade ser um sonhador? Olhando para essa imagem, a gente sente essa imensidão, né? O potencial sem limites que um grande sonho pode ter. É o cenário perfeito para a gente começar essa nossa jornada. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. O que é um sonhador mor? Não é um sonhador qualquer. É um sonhador principal, superior. É um termo que tem um peso, sabe? Uma intensidade. E a gente vai desvendar o que isso significa na prática. Ok, vamos começar a destrinchar esse conceito. Nessa primeira parte, a gente vai se dedicar a entender a anatomia de um grande sonho. O que é que diferencia, afinal, um sonhador comum de um verdadeiro sonhador mor? A própria palavra já dá uma dica e tanto. Esse sufixo mor, em português, ele indica algo grandioso. Pensa só, o capitão Mor era a maior autoridade entre os capitães. Então, da mesma forma, um sonhador mor é um sonhador da mais alta categoria. Não estamos falando de um devaneio qualquer, mas de uma visão realmente grandiosa. E o que está em jogo aqui é gigante. Essa frase é direta e poderosa. Se não existir um sonho próprio, a pessoa pode acabar se tornando só uma ferramenta para realizar os sonhos dos outros. É uma reflexão bem profunda sobre ter um propósito, uma direção na vida, né? E isso não é só uma ideia bonita, não. Pessoas assim mudam o mundo. A gente tem o exemplo do Martin Luther King Jr., cujo sonho de igualdade simplesmente mudou o curso da história. E muito antes dele, a figura bíblica de José. Os dois são exemplos de pessoas que, com seus sonhos, tiveram o poder de transformar gerações inteiras. Bom, mas ter um grande sonho é só o começo. Agora a gente avança para a jornada do sonhador. A gente entra no que podemos chamar de prova de fogo. Aquele momento em que a visão é testada para valer. E olha que interessante, o primeiro teste muitas vezes vem de fora, das outras pessoas. Uma visão grandiosa pode gerar um desconforto, até uma hostilidade em quem não tem uma. É como se a luz de um grande sonho incomodasse quem prefere viver na sombra da falta de um propósito. E a consequência desse incômodo todo pode ser drástica. Essa imagem de alguém jogado numa cova, que vem lá da história de José, simboliza o isolamento, a traição, aquele momento em que parece que o sonho morreu. É o ponto mais baixo da jornada, sem dúvida. O ponto central é este aqui. A oposição não é um sinal de que algo está errado. Pelo contrário, ela é parte natural do processo. Todo grande sonho, segundo o material que a gente está analisando, vai atrair algum tipo de resistência. É quase uma lei da jornada do sonhador. Certo. Então, como é que se sobrevive a esse fundo do poço? É aí que a gente entra no segredo da perseverança. O foco agora sai do desafio externo e vai para a força que a gente precisa ter por dentro para superar tudo isso. E aqui está a chave de tudo. O grande segredo para sair vitorioso no meio de tanta dificuldade não é evitar os problemas, mas sim como se responde a eles. É sobre proteger a visão que se tem. Lá dentro, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E essa frase resume a essência desse segredo de uma forma bem direta. A ênfase muda, sai do o que aconteceu e vai para o que se vai fazer com o que aconteceu. O poder não está no que fizeram contra alguém, mas na decisão dessa pessoa sobre o que fazer a partir dali. É a retomada do controle da própria história. E essa convicção, de acordo com o material, vem de uma certeza maior. A ideia é que, não importa o que aconteça, existe uma presença constante que dá força e segurança. É essa convicção que alimenta a resiliência do sonhador. E essa frase ilustra um paradoxo fundamental de um jeito brilhante. A inspiração, a visão, o sonho em si, isso não custa nada. Mas o caminho para transformar isso em realidade... esse exige trabalho, sacrifício, perseverança. A jornada tem um preço, e é preciso estar disposto a pagar. Enfim, chegamos à fase final, a vitória do sonho. Esse é o momento em que toda aquela perseverança dá frutos e, como a gente vai ver, a realidade pode até mesmo superar e muito a visão que se tinha no início. Agora, essa tabela, gente, isso aqui é de um poder imenso. Olha só para esses números baseados na vida de José. Foram mais ou menos 13 anos de adversidade, dos 17 aos 30 anos. E depois, 80 anos de bênção e realização. A perspectiva é clara. O tempo de dificuldade, por mais que pareça eterno, é finito. E é muito menor que o tempo de recompensa. E a recompensa, na maioria das vezes, vai muito além do que a gente poderia imaginar.
A mensagem aqui é que a visão original do sonhador é só o ponto de partida. O resultado final, quando a jornada se completa, tende a ser muito maior e mais impactante do que o sonho era lá no comecinho. Então, para resumir, as características de um sonho mor ficam bem claras. Ele tem uma origem que vai além do indivíduo, ele sempre aponta para o futuro, a realização dele parece impossível sem uma ajuda maior e o ponto crucial, o benefício não é egoísta. Quando ele se realiza, todo mundo ao redor ganha junto. E a gente termina com essa citação de um dos maiores sonhadores mores da história. Ela resume perfeitamente o espírito da perseverança. Não importa a velocidade, não importa a dificuldade. O que importa é continuar se movendo para frente. A pergunta que fica, então, não é só qual é o sonho, mas sim qual é o próximo passo, por menor que ele seja. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.